Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Esther Guimarães. Eu me chamo Camila Reis e você está no podcast Cria Aí. E o nosso convidado de hoje é empresário, criador e fundador de um dos maiores perfis de notícia do país. Choquei. É nosso conterrâneo Rafa. Conta um pouquinho pra gente, como é comunicar com tantos milhões de brasileiros? Então, meninas, primeiramente quero agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E, então, um desafio que eu tenho todos os dias, né? Porque todo dia é uma batalha a ser vencida. Todo dia é uma experiência nova que a gente conquista, né? Porque é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, tá noticiando, então tem que averiguar e tudo mais. Então, assim, é um desafio todos os dias. É a palavra que define isso. E conta pra gente, como é que surgiu a ideia do perfil Choquei? De onde saiu? Quero ter um portal de notícias. Entendi. Então, eu li uma matéria que a rede social Instagram ia ser uma rede social que iria viralizar e tudo mais no Brasil. Ela já tinha sido lançada nos Estados Unidos. E com isso eu peguei e falei, não custa nada, eu vou criar e vou... Isso foi quando? Eu não lembro o ano, 2012, se eu não me engano, 2014, Foi alguma mais ou coisa menos assim. essa Foi época, né? antes que eu te conheci, eu acho que foi. Mas Eu você já sou tinha um péssimo com perfil? data, péssimo. Acho que deve ter sido por volta de 2013. Eu chutaria, tipo, 12, 13. 12 e Foi 13. 13, 14, mais ou menos, que eu vou fazer 10 anos agora em novembro. Então foi. 10 anos atrás. Então eu vi essa matéria e falei, vou criar, não custa nada e tudo mais. Tive dificuldade quando eu criei, porque era tudo em inglês. E poucos brasileiros estavam na plataforma, né? Por conta de não saber mexer e tudo mais. E quando liberou mesmo com a função do português para o pessoal poder estar trabalhando, tá mexendo e tudo mais, eu já tinha quase 1 milhão de seguidores. Uau! Então, assim, foram pessoas que criaram e que estavam seguindo, né, as contas, e com o passar do tempo foi só viralizando. E qual foi essa virada de chave de vou ser um perfil de notícia? Como que foi isso, assim? Porque não era... Naquela época, era uma rede social. E Sim. você não trabalhava como uma rede social. Era muito além disso. É um portal de notícias. Então, hoje a gente conhece vários portais de notícia, mas como pra você ter pensado nisso, como veio esse insight, assim, pra você? Então, quando eu criei o perfil, a nossa linha editorial era totalmente diferente do que é hoje, né? A gente passou por várias coisas. A primeira que a gente, quando lançou, né, o perfil, a gente postava fotos mais fofas, digamos assim, porque rendia mais em questão de comentário, em questão de curtida. Então, era bem na época que a Valentina era conhecida, não sei se o pessoal vai lembrar dela, que é a filha do... Esqueci o nome dele agora. Ai, que era do Pânico, não é? Isso, aham. Sei, ela é muito fofa. E Ela aí- era muito fofinha. A gente postava muita... Valen! Aham. Aham. A gente postava muita coisa dela e tudo mais, então engajava. Então, assim, era um nicho mais infantil, digamos assim, que eram os filhos dos famosos. Então a gente postava e colocava que fofo, que amor e tudo mais. Só que com o passar do tempo, a gente viu que o brasileiro também gostava de uma fofoquinha. Então a gente começou a postar uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí acabou que foi mesclando. E com o passar do tempo, a gente incluiu esportes, a gente incluiu entretenimento, a gente incluiu notícias do mundo, a gente fez cobertura até de guerra, ano passado, na verdade, não ia falar tempos atrás, mas ano Sim, você passado. contou pra gente, né? Então, assim, a gente foi abraçando o mundo, digamos assim. Começamos a falar de Olimpíadas, Copa do Mundo, tudo. Porque é uma coisa que o tudo pessoal tem gosta de fofoca, ver. né? Sim, tudo. Tudo E tem um quando pouquinho não é de fofoca. fofoca, é entretenimento, né? Que o pessoal quer estar acompanhando para estar saindo do tédio, digamos assim. E você teve a ideia de ganhar dinheiro com isso logo de cara? Ou a ideia foi comunicar, fazer algo diferente? Porque assim, eu acho que esse tipo de coisa, as pessoas não pensam de cara, vou ganhar muita grana com isso, né? Acaba Diferente de hoje, né? né? Porque todo mundo que quer ser influenciador já pensa, eu quero entrar para eu não trabalhar, para eu não trabalhar para alguém, né? Quero trabalhar para mim e tudo mais. Então, assim, no início, quando eu criei, igual eu falei, eu li a matéria e falei, vou criar, mas tipo assim, foi uma coisa literalmente na brincadeira. E com o crescimento do perfil, as empresas começaram a entrar em contato. Só que assim, não marcas, empresas pequenas, sabe? Querendo mandar tênis, querendo mandar roupa, acessórios. Então, assim, eu fui recebendo e fui dando a postagem pra pessoa quando chegava. Então, eu vi que aquilo ali estava indo além do que eu imaginava. Então, dinheiro, no início, eu não ganhei nada. Eu trabalhava, eu era contratado da TIM, carteira assinada e tudo mais, e nas horas vagas eu postava uma coisa ou outra ali. Assim que eu chegava em casa, eu fazia os recebidos. Então, assim, era uma coisa mais de permuta, digamos assim. E aí, com o passar do tempo e com a proporção que o perfil tomou, eu decidi que precisava melhorar aquilo. Eu acho que se eu cobrasse um dinheiro
dinheiro da pessoa para ela estar aparecendo dentro do perfil e ter a visibilidade da loja, ela iria pagar. Então eu começava com que, você faz permuta? Eu falo, não, eu só trabalho com pagamento mesmo. Então vários falam, eu não tenho condição e tudo mais, mas se fosse para você pegar meus produtos, eu tenho interesse. Então eu fazia o quê? Essa pessoa que me falava isso em específico, eu pegava os produtos, só que aí quando eu abordava e batia o pé que eu não fazia, eu conseguia dinheiro. Mas isso foi bem 2, 3 anos depois. E não eram valores, tipo assim, que o pessoal imagina que era 10 mil reais nem nada. Eram valores pequenos, que eu não tinha noção. Tipo assim, às vezes 50 reais, 100 reais. E com o passar do tempo, com o crescimento do perfil, eu fui aumentando esses valores, né? Com o volume, né, Isso. também de trabalho. E você chegou a explorar alguma coisa no YouTube nessa época? Porque essa época era muito forte o YouTube, né? E os blogs, né? Os sites. Você chegou a explorar alguma Nada. coisa assim ou não? Foi 100% Instagram. Instagram. 100% acreditou Instagram. na plataforma. E eu ali. entrei sem saber nada. Igual, por exemplo, eu sempre conto pra amigos, né? Eu tava até conversando com a minha irmã esses dias sobre isso. Que quando eu criei o perfil, eu não sabia quem era Bruna Marquezine e Neymar. E ela falou, o quê? Porque na época eles estavam no auge, né? Era o casal e tudo mais e tal. E eu não sabia quem era. E todo mundo falando, os blogs tudo postando e tal. E os meninos mandando print. Meus amigos, porque eu não tinha equipe na época, né? Posta isso, porque eu acho que vai render. Eles estão namorando e tal. Eu, mas quem é? Então, assim, eu fui aprendendo literalmente do zero. Eu mesmo fui construindo tudo. Muito legal, porque eu acho que você começou ali muito junto com o Google Gloss também, que era muito forte nessa época, eu conhecia muito, assim, e eu também não sabia, tanto é que eu tinha uma amiga da faculdade, que ela uma vez foi me falar da família Ponce, e aí ela falando, e parecia que ela falando da história e tal, e eu assim, gente, mas quem são essa essas galera? pessoas? E aí, pra mim, aquilo ali estourou uma bolha, quando ela me mostrou, assim, perfis no Instagram, porque Falando realmente sobre, não né? era algo forte, né? Uhum. Perfis do Instagram que mostravam ali a vida cotidiana das pessoas, dos famosos, celebridades e tudo mais. E aí, isso realmente estourou uma bolha, porque Bruna Marquezine a gente ainda vê na novela e tal. Agora, uma família que não é de lugar nenhum. Eu não conhecia. Quando a bomba estourou, eu falava, gente, como que eu vou postar eles? Eu não sei quem é, não sei os nomes. E todo mundo vai falando. Lá, vai estudar a vida das pessoas. Exatamente, tive que parar e tive que entender. Igual os perfis que estavam postando, eu já tinha contato com alguns outros, então eu chamava e perguntava quem é, o que aconteceu, por que essa pessoa tá na foto. Gente, essas fics acabam sendo viciantes, né? Igual a gente tá nesse momento com esse rolê do Didi, né? Lá dos Outra Estados coisa também que eu tô Unidos, da estudando, indústria da porque música. como a gente tá sem Twitter, eu tô tendo que aprender tudo pelo TikTok. Então, assim, às vezes são vídeos traduzidos e tudo mais, e não dá pra confiar em tudo. Não. Às vezes a pessoa pegou as imagens, colocou de fundo ali pra ela enfim, ela tá narrando uma coisa que nem ela sabe. Às vezes ela viu um vídeo ali no TikTok e tá replicando dela pra ela ter o alcance dela, comunicar os seguidores dela e tudo mais. Então, assim, eu tô segurando muito esse assunto na página por não ter fontes, digamos assim, seguras, sabe? né? Exatamente. Porque tá realmente saindo muita coisa que é especulação, né? Assim, tomando proporções assustadoras até. Envolvendo gente muito grande. Muito grande. Gente que já morreu, né? Aí se gente você que tá posta, presa. você imagina o processo. Mas eu moro no Brasil, ninguém vai ver. Quem te garante? Entendeu? Porque esse pessoal tem assessor em todos os cantos, não tem? Aproveitar que você mencionou o TikTok, eu vou puxar o gancho aqui de uma pergunta, que é, pra você, qual o maior desafio pra gerar tantos conteúdos hoje? Porque eu imagino que, assim, quem acompanha o perfil do Choquei vê, né, a quantidade de conteúdo ali. Você acha que você perde o do começo do dia, chega no final do dia, você não consegue ver tudo que aconteceu no dia, assim, né? Primeiro, eu acho que seria legal você falar sobre a sua equipe, né? Como que é o escopo do seu trabalho em relação a isso, como funciona, porque eu acho que as pessoas devem achar que é o Rafa que tá lá o dia inteiro, postando, respondendo, tal. Só que, gente, realmente o influencer e a marca, o perfil do Instagram, ele se torna um CNPJ mesmo, né? Uma empresa, sim. É uma empresa, né? Você, com certeza, é a renda de muitas famílias, né? Então, assim, não é só um perfil do Instagram que gera que tá notícia. postando ali pra ter curtido e comentário igual muita gente pensa. E aí, quando você finalizar pra gente poder bater esse papo, eu queria saber sobre os desafios em relação às redes, porque, por exemplo, o que você acabou de falar do TikTok, que é um desafio pra você de hoje, tá? É uma nova rede, É uma né? nova rede e pra uma geração diferente da nossa, então a gente tem que, né, correr atrás ali pra entrar no gancho, pegar o que o pessoal, como o pessoal trabalha, como que vira notícia, né, no TikTok também é um outro formato. Uhum. Enfim, várias perguntas. Vamos lá, vou começar pela equipe.
equipe. Muita gente é doida para saber como que funciona os bastidores e tudo mais. Toda a rede social da Choquei são 3 pessoas. Um trabalha de manhã, um trabalha à tarde e o outro trabalha à noite. Então tem esse revezamento. Nunca é a mesma pessoa que fica um dia inteiro, coisas assim, sabe? Então é um por turno e um por rede social. Então o Instagram a gente tem 3 pessoas, Twitter a gente tem 3 pessoas, que agora no caso, como o Twitter tá desativado, eu peguei essas 3 pessoas e a gente migrou elas pro Blue Sky, que é o novo Twitter, digamos assim, né? Pra quem não sabe também, o Blue Sky, ele nem sei se vocês sabem disso também. O Blue Sky, o dono dele era o dono do Twitter. Ele vendeu o Twitter pro Elon Musk e criou o Blue Sky. Olha aí só, na gringa ele é meio que viralizado, não é um aplicativo que explodiu e tudo mais, mas ele tem um alcance legal Mas lá. a gente pode explodir ele aqui no Brasil, né? Explodiu, né? Tá com 10 milhões já, mais de 10 milhões. Semana retrasada tinha batido 10 milhões. Já deve estar com 11, 12 por aí, de usuários. Então, assim, migrei essas 3 pessoas pra lá e no TikTok a gente deu uma pausa, que agora eu vou entrar no que você falou. Cada rede social pra gente é um desafio, igual eu tava contando pra vocês no início, né, da entrevista. E o TikTok pra gente é o maior desafio hoje em dia. Por quê? O público lá é muito vídeo, entendeu? Então, assim, quando a gente começou com o TikTok lá, eu botava uma notícia de fundo e eu gravava a notícia na frente, narrando, mostrando as fotos, os fatos. Só que eu te pergunto, aconteceu uma coisa agora, nesse exato momento. Como que eu vou pegar o meu celular aqui e gravar? Aí eu pensei, será que eu monto uma equipe e essa equipe vai aparecer todo mundo? Ou a cara do projeto tem que ser só eu? Eu falei, não vou colocar outras pessoas, porque, tipo assim, às vezes essa pessoa pode sair, eu tenho que trocar, então aquela pessoa perde o vínculo. Enfim, eu não gosto muito disso, eu prezo muito pela questão da credibilidade do que você tá passando, né? Sim. Então, a gente pegou e falou, não, peraí, vamos fazer o seguinte, então, vamos soltar a foto no formato vídeo, que aí você pega, por exemplo, joga para um enxute, pega a postagem de foto e coloca 5 segundos a foto rodando. Fica como se fosse um vídeo. No início não entregava. Com o passar do tempo começou a entregar e a gente começou a ganhar seguidores. Então a gente mesclava foto com vídeo e deu certo, digamos assim. A gente deu uma pausa lá, uma pessoa teve que sair por problemas com a faculdade, teve que trocar de turno e tudo mais, e eu não consegui colocar outra pessoa, e no fim das contas, o TikTok não era uma fonte rentável pra gente. Então, assim, entre aspas, estava dando problemas e desgaste pra empresa, e investimento, no fim, né? sim, e no fim não tinha um faturamento, digamos assim. Então, eu peguei essas 2 pessoas que continuou, deixei ela dentro da equipe, elas ficam responsáveis por criar as publicidades pra gente. Chegou uma publicidade e tudo mais, a gente manda pra elas, elas editam e a gente sobe, né, a partir do aprovado. Então, assim, o TikTok no atual momento da Choquei, ele tá parado. A rede social, acho que tá com 2 milhões e 500 mil seguidores, eu E é acho, interessante a gente entrar nessa parte, porque às vezes as pessoas acham que no desespero tem que fazer tudo, né? Sim. Às vezes é muito melhor, igual você falou, você canalizar ali em algo que tá funcionando, né? O Instagram de vocês funciona muito bem, né? E essa hora entra o empresário, né? A parte CNPJ de ser racional e entender que se ele insistir ali, vai ter que sangrar a empresa, Sim. né? Então é muito interessante realmente mostrar para as pessoas que de fato a gente está lidando com uma empresa, a gente está lidando com funcionários, a gente está lidando com pessoas que dependem disso para sobreviver, né? Então é muito interessante você mencionar. Esses dias, se você tá ganhando dinheiro é porque o projeto tá dando certo. Se você tá investindo e o dinheiro não tá retornando, você tem que parar e estudar aquele caso, que foi o que a gente fez. A gente tava investindo, que no caso o investimento é o salário dos funcionários que a gente tava pagando, né? E não tava entrando o retorno, que seria publicidades, né? Enquanto nas outras redes sociais tinha. Então, assim, a gente não sabe o que tá vingando na rede social em questão de publicidade. Mas, assim, não é um projeto abandonado, até porque a rede social tem 2 milhões e 500 mil. Eu tô esperando uma baixada na poeira agora, porque teve muita polêmica recentemente, eu não tive tempo pra me dedicar a isso, e aí a gente vai ver o que vai fazer. Tipo assim, você vai contratar um grupo de pessoas e essas pessoas vão gravar os conteúdos falando. Às vezes contratar comunicadores, né? Rostos pra fazer essa parte, e a nossa como rede social no TikTok, diferente de vários, a gente decidiu por nunca monetizá-la. Então tem que mandar a solicitação, aprovar, a gente nunca mandou. Por quê? Pra você receber essa monetização no TikTok, você precisa postar vídeos a partir de 1 minuto, sendo que às vezes se o artista se pronunciar em 15 segundos, como que eu vou fazer?
pra mim não vai valer a pena. E segunda coisa, o conteúdo precisa ser próprio, digamos assim. Então, por exemplo, eu não posso pegar um vídeo da Anitta falando alguma coisa do show dela e tudo mais e postar, porque aquilo eu tô replicando o conteúdo dela. Só que, por exemplo, se eu, Rafael, apareço lá no vídeo, comentando o vídeo igual eu fiz no início, o vídeo poderia ser monetizado. Então, eu ganharia um dinheiro com aquilo. Então, esse, às vezes, é um projeto que eu tô pensando em colocar, porque eu colocaria essa equipe, não entraria dinheiro da publicidade, só que entraria dinheiro da monetização. Sim. Legal. Mas a plataforma TikTok é uma plataforma que você costuma entrar e ver o que tem de Não. viralizado lá? Porque eu costumo falar pra Camila, assim, a Camila não é tanto do TikTok. Mas Não, eu sou mais do super- Instagram. sou super do TikTok. Todas as páginas de fofoca, de notícias, de entretenimento, elas trabalham com Instagram e com Twitter. Por quê? Ou a pessoa vai lá e twitta, ou a pessoa vai lá e posta um stories. Então, assim, a gente segue poucas pessoas na Choquei exatamente por conta disso. Porque o pessoal, me segue. Aí eu explico. Falo assim, a gente geralmente segue os artistas que estão em alta, os artistas que o nosso público consome, o conteúdo que está sendo divulgado, pra gente poder assistir os stories e também ver o feed. Então, assim, a gente pega coisa com 2, 3 minutos e já tá no nosso vídeo. O pessoal, nossa, mas ela acabou de falar, já Vocês tá são aí. muito rápidos mesmo. Sim. A gente Muito brinca. E, rápido. gente, o pessoal não dorme. Agora já tá esclarecido, né? Porque são E nem a turnos. notificação ativada, a gente vê mesmo, a gente tá lá assistindo os stories, Tempo a gente inteiro. tá rodando a timeline do feed o tempo inteiro. E as pessoas não imaginam como é cansativo você estar nas redes sociais acompanhando, porque a Criaí, como uma empresa de marketing de influência, pra gente trabalhar com influenciadores, a gente tem que acompanhar A a gente vida precisa dos acompanhar a vida influenciadores. deles. Então, é extremamente cansativo você tá ali, parece assim, nossa, a pessoa ganha dinheiro assistindo story. Gente, é extremamente cansativo, né? Porque, principalmente você que tem que ser minucioso ali né, a equipe, enfim, de observar algo que tenha um gancho interessante, né, que vai gerar ali uma mídia bacana, compartilhamento, enfim. As pessoas não imaginam como é cansativo, mas é bastante. E agora, assim, como se eu não tivesse 1 milhão de problemas pra resolver, eu Ih, descobri lá o vem. direct. Era uma coisa que a gente não explorava dentro da empresa. E assim, a gente tá pegando muita exclusiva pelo direct. O pessoal manda, tipo assim, coisa de 2 minutos, 3 minutos, toda hora tem direct, toda hora. E aí você lê e fala, fulano, igual, por exemplo, a última agora que eu peguei, que eu lembro, acho que foi ontem, teve uma anta que a gente noticiou que tava com ferimentos graves das queimadas que estão acontecendo e tudo mais. Uma E aí, anta, anta animal. Uma anta, assim. Aí um seguidor passou na TV da cidade dele. A anta morreu. Aí ele pegou e mandou pra gente, Choquei, posta urgente, vocês tinham noticiado que a anta tinha sido resgatada e tudo, mas ela acabou de morrer, acabou de passar no jornal. Não. A gente postou, saiu replicando em Metrópole, G1, não sei o que lá, tudo na sequência, porque até o pessoal editar e subir, porque não é todo mundo que tá assistindo TV, E não o é todo mundo... foram vocês que receberam, Sim. né? Então, assim, a gente tá pegando muita notícia por lá, sabe? Então, o nosso foco total é Twitter e Instagram. Então, qualquer um pode ser um correspondente da Choquei. Qualquer um. Igual, Olha por lá. exemplo, a gente tava fazendo a cobertura agora da questão da Deolane, né? Da prisão da Deolane em Recife. Teve um rapaz que eu conheci, eu até postei, acho que vocês chegaram a visualizar a tour dos Melhores Amigos. Eu conheci ele, eu peguei um conteúdo com ele no direct e ele pegou e falou, Rafa, é o seguinte, posta e me dá os créditos e tudo mais, só que eu tenho uma proposta. Você não quer me ajudar a alavancar as minhas redes sociais e tudo mais? Ele é muito esforçado, menino. Deu Muito. pra ver, deu Muito pra ver. esforçado. Ele tinha, né, 508 mil seguidores. E eu falei pra ele, então tá bom, me gera conteúdo exclusivo, eu vou postar e eu te pago por esses conteúdos exclusivos. Ele falou, não, eu tenho interesse em estar trabalhando pra você e você me ajudar com o número de seguidores. Eu falei, não, então tá bom, eu te Olha só, prometo visionário. que você vai terminar a cobertura do caso. Até terminar a cobertura do caso, você vai estar com 700 mil seguidores. Então eu teria que gerar 100 mil seguidores pra ele. Marcando ele no Stories, marcando ele no feed e tudo mais. E, enfim, deu certo. Eu consegui esses 100 mil seguidores pra ele tá com 700 mil. E ele me ajudou com todos os conteúdos em Recife. Então, assim, foi um correspondente que eu não era amigo. Eu não conhecia. E hoje em dia é um amigo, literalmente. Que demais, porque a gente tem Gente. contato. Legal. Aí eu quero ir pra Recife agora conhecer ele, que a gente não se Não, e conhece ele pessoalmente. deu sangue, gente. A Sim. gente acompanhou a tour, foi muito engraçado. Muito. Ele se empenhando lá, mostrando tudo. Porque você tem que ser onipresente Sim. ali, né? E Você assim tem que tá em acontece tudo. todos os dias. Igual ontem, por exemplo, teve um balão, digamos assim, que caiu de uma propaganda do São Paulo. Não sei se vocês chegaram a ver, em cima das casas lá no Morumbi. Não. O balão tava flutuando e do nada o balão
puxou e caiu em cima das casas. Era um balão, tipo, acho que como se fosse um foguete. Era muito grande. Aqueles E aí- infláveis, né? Uhum. Eles colocaram outro nome na notícia que eu não tô lembrando agora, eu tô falando balão pra poder facilitar. E aí o balão caiu, passou na TV como plantão urgente, tipo, acho que foi CNN, se eu não me engano. 5 minutos depois, os seguidores de São Paulo estavam tudo mandando vídeo. Choquei, olha aqui como que tá aqui agora em tempo real, mandando pra gente no direct. Então, assim, foi mais um correspondente que salvou a gente em conteúdo. E é interessante vocês incentivarem isso também, né? Porque aí vocês conseguem ter uma rede de pessoas que munem vocês com conteúdo. Sim, Porque as pessoas querem ver, a gente acompanha, né? E assim, às vezes as pessoas pensam, não vou acompanhar a página de fofoca. Igual ele tá falando. Tem pauta sobre guerra, tem pauta sobre esporte, tem pauta sobre política, né? Então, Famosos, é uma salada gostosa de consumir, Tem né? outra coisa legal também que acontece nos bastidores e muita gente não sabe. Igual quando a gente posta, por exemplo, a Anitta deu um follow na Bruna Marquezine. O pessoal fica nos comentários, né? Pelo amor de Deus, vocês não tem mais o que fazer, não? Fica procurando isso como, não sei o que lá. Seguidor. Do nada a pessoa vai lá e manda: choquei, posta urgente, a Anitta parou de seguir a Bruna Marquezine. Eu te pergunto, como que ele tá procurando? Não sou eu que tô procurando. O pessoal acha que é eu que tô à Só toa. chega pra você. Sim, aí a gente pega e posta. Confirma a informação e aí Eu vira só vou pegar- notícia. Não é nem confirmar, é só sei lá no perfil, exato. digitar um nome da outra e pronto, tá tudo certo. E aproveitando esse gancho, Rafa, você tem essa equipe, né, de correspondentes e pessoas e para quem trabalha com isso, né, não só as páginas de notícia, mas os influenciadores também. Fala pra gente da importância de ter um jurídico bacana aí, porque gerenciamento de crise acontece o tempo inteiro, né? Sim, sim. Então, muita gente às vezes deixa pra fazer isso aos 45 do segundo tempo, quando o BO literalmente acontece, né? Então, assim, é bom você ter advogado, é bom você ter assessoria jurídica, digamos assim, ali no completo, porque às vezes você pode ter um advogado que tá te ajudando na defesa de algum processo, ou você pode ter algum advogado que você mande uma postagem que você tá suspeitando o que poderia dar um processo ou não ali, e ele te ajudar em relação a isso. Então, assim, a gente tem a equipe jurídica, a gente tem a equipe da assessoria comercial, que cuida das publicidades, a gente tem a equipe de conteúdos, e tem eu que faço tudo dentro da empresa, um pouquinho de cada. Eu gosto, eu não fico parado esperando as coisas cair do tempo, não. Igual às vezes o feed ficou parado 10 minutos, eu já tô doido mandando mensagem. Bora procurar algum conteúdo. Gente, o que tá acontecendo? Sim. Tá muito parado. 10 minutos ali não tá funcionando, gente. Sim. Gente, mas assim, a impressão que dá é que são 30 pessoas logadas, soltando notícia. Todo mundo fala isso. Respirou e soltou. Porque Já é igual peido, um atrás do outro. Todo mundo me pergunta igual. Rafa, uma curiosidade, quantas pessoas que tem na sua equipe? Aí eu falo, quantas que você acha que é? Aí a pessoa, 30, aí eu menos, 25, 23, eu falo, não, pode descer. Aí quando chega em um, que eu falo, é um por turno. Simplesmente, é um por turno. A pessoa fica responsável por postar tudo aquilo que ela tá no horário dela de trabalho. A pessoa não acredita. Então, gente, se for o período da tarde, você vê aquele tanto de coisa entrando, é um guerreiro ali Uma pessoa. que soltou tudo. Olha só, né? Aí a gente vai conversando às vezes no grupo da equipe pra poder ver, não é nem o que solta, o que não solta. Quando a gente pergunta, é geralmente assim, às vezes soltou uma exclusiva, igual ontem saiu exclusiva de que um influenciador do Nordeste ia ser preso. Eu falei, tá, mas baseado em quê? Só porque ele não tá gravando stories, ele vai ser preso? Não existe uma coisa dessa. Agora sumiu, tá sendo preso. É porque hoje em dia o pessoal faz tudo por conta que você joga pro site, lança a matéria no feed e coloca, corre nos stories que o link tá lá. E aí quando a pessoa entra no site, às vezes nem tem nada que a pessoa vai ser presa, tá suspeita, né? Ou que foi presa, igual muitos fazem. Nossa, É só pra gerar clique Só mesmo. pra gerar clique. Sim. Então, assim, são essas coisas que a gente conversa, sabe? Pra confirmar. E aí já vem uma curiosidade, na verdade a curiosidade não, uma dúvida minha pessoal. Sempre quando chega algum furo que é pertinente à vida pessoal de alguém, Não solta. traição, você sempre confirma? Não solta. Você vai atrás, você confirma, você não solta? Não solto. A maioria, a gente, por exemplo, acho que 90%, 95% das exclusivas que a gente recebe, a gente não solta. Igual, por exemplo, semana passada, teve uma menina, acho que, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. Ela me chamou, eu tenho uma exclusiva pra você. E eu sempre pergunto, eu sempre converso, porque se for uma exclusiva que eu posto, eu vou soltar, não tem problema. Por exemplo, a Anitta irá pintar a cor do cabelo dela de vermelho em parceria com a marca tal. Ok, eu posso postar, não tem problema. Agora, por exemplo, a Anitta, não sei o que, ela é uma coisa confidencial dela. Igual o que aconteceu, esse exemplo do Rio. A menina me chamou, ela trabalhava num laboratório, uma influenciadora foi lá, fez o teste de gravidez e ela está grávida.
E aí ela me mandou o nome completo. Eu conferi no Google, é o nome da menina, a data de nascimento, tudo. Tudo bateu com o documento que a menina me mandou. E aí o que acontece? Eu falei, eu não tenho interesse em estar anunciando. Se você quiser passar para outra pessoa, não tem problema. Mas da minha parte do perfil, eu vou esperar ela anunciar. Porque assim, no meu ver, gravidez é uma coisa tão pessoal. Muito delicado. Eu acho que, por exemplo, até a traição. Também. Se a pessoa não quiser expor, por que eu vou expor a traição dela? Entendeu? É uma coisa que ela viveu. Então, se ela quiser expor, eu vou falar. Eu falo assim, ó, eu sabia, já aconteceu isso uma vez, inclusive com uma influenciadora daqui de Goiânia, quando era casada, eu sabia de algumas coisas. Não porque ela me contava, Goiânia inteira comentava, tipo, ela... traída, não sei o que lá, não, você não vai postar nada. Tipo assim, eu recebia fotos, e aí eu falava, não vou entrar nesse bololô não, e tal. E aí, quando ela terminou, eu contei pra ela, falei, ó, eu já sabia, mas eu não postei em respeito a você e nem iria te comentar, porque, tipo assim, eu sou amigo, mas não tão próximo, com tanta intimidade pra chegar a te contar isso e tal, expor a situação, né? E, enfim, depois que foi o término aconteceu, aí sim eu joguei a merda no ventilador. Tipo assim, algumas coisas que eu sabia, eu postei, eu tinha print de grupo do WhatsApp, onde a família, alguns amigos comentavam entre si e tal, eu soltei esse... Aí, às vezes era até um conteúdo exclusivo, mas naquele momento você já podia soltar, né? Sim, porque as pessoas... Mas sim. acaba que era um Você conteúdo respeitou o exclusivo momento também, É. na ciência de que você conversou com essa pessoa, então ela estava ciente de que a mídia exploraria esse conteúdo e tá tudo certo. Isso. E quando a pessoa te joga essa exclusiva, aí você solta. Tipo assim, aconteceu com a pessoa. E às vezes ela quer um momento de hype ali. Ela manda pra você. 95% dos casos, sim, nesse caso. A gente solta 90, 95%. Porque é o seguinte, depende muito da exclusiva. Às vezes é uma exclusiva tipo assim, eu tô te passando aqui uma exclusiva que eu comprei um carro de 500 mil, trabalhei muito, foi sempre meu sonho e tudo mais. Eu entendo que é uma conquista pessoal e tudo mais, mas exclusiva, é melhor você postar a foto no seu perfil e a gente replicar falando que você conquistou, não precisa ser uma exclusiva, entendeu? Então assim, aí às vezes eu passo a bola, tipo assim, pode passar pra outra pessoa e tudo mais. Agora assim, às vezes... Igual o caso da gravidez. Já teve influenciadora que me contou, amigo, eu vou anunciar a gravidez dia tal, hora tal. Fica atento pra você poder soltar rápido também. Tipo assim, entendeu? Tipo, me deu a exclusiva de forma honesta, né? Digamos assim. Então, tem casos e casos. E falando sobre influenciadores, na sua visão, para você, existe alguma dificuldade específica em relação aos criadores de conteúdo para produzirem conteúdo? Que, assim, Vixe Maria. Embananei toda. Vou perguntar de novo. Na sua visão, existe alguma dificuldade específica dos criadores de conteúdo em relação às redes sociais? Conta pra gente o que você ali com tantos contatos, acompanhando tanto trabalho de influenciadores e tudo mais, o que você acha, assim? O que você tem de visão em relação a isso? É o seguinte, eu tenho uma frase que eu sempre falo para amigo meu, sempre. Porque eu tenho mais contato hoje em dia com pessoas menores. O pessoal grande, o ego é lá em cima e não bate muito com o que eu defendo. Então, assim, as pessoas menores que eu converso e dou conselhos para elas, é o seguinte, o que eu vejo, parece que depois que a pessoa bate 1 milhão de seguidores... Pronto, a meta dela foi batida e ela joga tudo pro ar. Então, assim, às vezes a qualidade de stories cai, conteúdo de feed cai, mas até influenciadores grandes hoje em dia, eu percebo que às vezes aparece, posta um café da manhã, faz a publicidade e some. Eu acho que assim, nem todo mundo tem um nicho, eu respeito. Igual, por exemplo, a Virgínia não tem um nicho que ela segue. A Virgínia, ela posta o conteúdo dela da vida pessoal. E é uma coisa que todo mundo ama acompanhar. Ela mostra comida, ela mostra os remédios que ela toma, ela mostra as filhas, ela mostra a piscina, ela mostra tudo, é a vida pessoal dela. O que custa um influenciador fazer isso, sendo que ele tá com o celular aqui do lado? Entendeu? Igual eu tenho amigos que às vezes eu viro pra eles e falo assim, nossa, você não vai postar nenhum stories hoje? Aí ela, hoje eu tô cansada, já dei bom dia, tá ótimo. Então assim, Rafael, eu não seria um influenciador digital. Por quê? Eu ficaria muito incomodado de pensar como igual, quando eu posto stories no meu Instagram pessoal, eu fico incomodado de, às vezes, postar e sumir, sabe? Igual, por isso que eu vivo nos Melhores Amigos. Eu sempre posto nos Melhores Amigos por conta disso, porque lá eu posso postar um dia e sumir 3, eu posso postar de 3 em 3 horas. Não tem uma expectativa em torno disso, né? Não é minha renda de casa, não é o meu trabalho, eu uso por diversão mesmo, sabe? Só que o influenciador é totalmente diferente, aquilo ali é a renda dele. Ele tem que produzir, ele tem
tem que saber o que o público gosta, qual publicidade vai agregar dentro do perfil dela, não é fazer aquilo pelo dinheiro. Igual o meu perfil é um perfil de notícias. Então, por exemplo, se eu divulgar que uma marca de chocolate vai ser patrocinadora do futebol, ok, é uma coisa que vai render, porque eu falo sobre futebol no meu perfil. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa quer pegar e fazer uma postagem comigo lá no perfil de produtos para emagrecer. Eu faria? O meu público é 90% feminino, é 80% feminino. Não sei, tipo, renderia para quem iria ver o anúncio? Sim, mas não sei se eu venderia aquilo para pessoa. Então, eu sou sincero pra marca, igual esses dias pra trás, uma loja masculina entrou em contato com a gente querendo fazer uma publicidade. Eu falei, olha, não vou nem te passar orçamento porque pra você não vai render. Aí ele, mas por quê? Eu falei, meu público é 90% feminino, entendeu? Você vai divulgar uma carteira, uma camiseta, uma bermuda masculina pra quê? Ele, mas a mulher às vezes pode comprar pro marido, pro namorado. Eu falei, tá, mas onde você vai ver um gráfico que metade do meu perfil namora e metade é solteira? Não tem como eu garantir isso pra ele. Sim. Então, assim, acabou que eu convenci ele de que no meu perfil não compensava ele fazer aquele investimento, entendeu? E, assim, eu acho que quem faz todo o nicho, acho que você tá agindo de má fé, sabe? Você tem que ver o que você tem. Eu prezo muito por fazer uma publicidade e não fazer só aquela publicidade. Eu penso em ter um contato com aquela pessoa, com aquela marca. Ficar satisfeito, fechar com você de novo, te procurar de novo. Sim, né? a gente fechar um pacote. Enfim, ser parceiros. Recorrência, né? É ser um parceiro, não é ter um cliente, é sobre ter um parceiro ali com você. E assim, aqui em Goiânia, por exemplo, eu vejo muita blogueira, porque não tem muito homem que eu acompanho no meu Instagram, não. A maioria do pessoal que eu acompanho daqui de Goiânia são influenciadoras mulheres, e que, tipo assim, às vezes eu vejo que teve a oportunidade de se destacar e não aproveitou a oportunidade. Em relação à publicidade, apareceu um biquíni, eu faço. Mas assim, você vai vender esse biquíni? Eu já percebi que a maioria das pessoas, às vezes, aqui faz por conta do dinheiro, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa a ser estudada, sabe? Acho que o dinheiro, igual a gente já falou aqui, o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. É o resultado do que você tá fazendo no seu você perfil. tá fazendo. Eu acho que é aí que vem o ponto principal. Que muitas vezes muitos influenciadores hoje no mercado, nem conseguem entender que aquilo é uma profissão, que é um trabalho. Eles mesmos se sabotam. Então, assim... Eu vi uma coisa que você comentou nos stories há um tempo atrás e eu achei até legal. Você comentando que foi tentar fechar um trabalho com o influenciador, ele não sabia o que era nota fiscal. Tipo, ele não conseguia emitir uma nota fiscal. Fala assim, mas o influenciador, ele é uma empresa. Ele é um CNPJ. Se ele tá ganhando dinheiro com aquilo, ele tem que se profissionalizar. Sim. Né? Não é porque, às vezes, assim, às vezes ele poderia ter alegado que eu faço um trabalho por mês. Por que eu teria que gerar nota? Pra mim não compensa. Oi? Entendeu? Se você faz se você faz 10 e tudo mais, você precisa ter sua empresa ativa. Sim. E a maioria desses casos da questão da empresa, hoje eu vejo o reflexo disso quando o influenciador vai tirar um visto. Quando o influenciador vai tirar um visto, por exemplo, ele é negado, porque ele não tem vínculo no Brasil. Ele é como se fosse uma pessoa desempregada. Eu sou influenciador, tenho tantos mil seguidores, tá, mas cadê sua renda? Cadê sua empresa? O que você tem de vínculo no Brasil? Eu tenho um amigo que, por exemplo, já foi 3, 4 vezes negada no visto. Caramba! Por conta disso. Olha pra vocês verem. Hoje, depois desse problema do visto, eles estão normalizando, tipo, correndo atrás de montar uma empresa, ter funcionários para aquilo ali girar, né? Ter um capital. Não esperem o visto, pelo amor de Deus, para poder correr atrás disso, porque além disso, que é uma coisa fútil, entre aspas, mas é uma viagem e tudo mais, né? Você profissionalizar seu trabalho, nós temos clientes que não trabalham com influenciadores que não geram nota fiscal. Então, assim, tem grandes empresas que elas só trabalham com influenciadores que geram nota fiscal, porque é o processo burocrático da empresa para fazer um pagamento, para, né, comprovar ali a saída do dinheiro. Daquele investimento. Então, assim, além disso, ainda tem toda essa situação por trás, que às vezes você deixa de ter um trabalho, de fechar um trabalho, ou de fazer novamente esse trabalho só por conta de uma nota fiscal, né? Sim. E a gente percebe também que falta o empenho para a profissão.
né? Gente, é muito cansativo o trabalho do influenciador. Produzir conteúdo, provador, ter criatividade, montar equipe, é chato. Então, primeiro, as pessoas glamorizam muito a profissão, né? Aí elas criam toda uma expectativa em torno disso. E aí, às vezes, quando elas metem a cara, falam, não, vou fazer, elas veem que não é assim, só o mar de rosas, não é só a festinha, não é só conhecer gente famosa, área VIP. É trabalho envolvido, trabalho envolvendo a sua imagem, igual eu falo. Eu também brinco, falo assim, não sou influenciadora. Pô, você é influenciadora sim. Eu tenho a minha empresa, eu trabalho com marketing de influência, mas por que eu não falo que eu sou influenciadora? Porque eu não monetizo a minha imagem. Eu não monetizo ali com o meu perfil. As coisas estão por consequência. Eu uso meu perfil para falar da cria e tudo mais, mas é porque para mim é difícil. Por exemplo, meu marido adoece, eu vou cuidar dele, eu vou ficar um dia ali porque eu tô sem saco pra postar. Eu adoeço, eu não vou querer aparecer. Eu tô com um problema pessoal, eu tô chateada, eu acordei virada hoje. Agora pensa, você acordou virada hoje, você tem que levantar, você tem que dar bom dia pra sua audiência. Então, assim... Bem-humorada, não é só um bom dia, é um super bom dia, entendeu? É por isso que eu falo que eu, Rafael, não seria um influenciador. Assim, deu certo com a página, porque eu sou muito criativo, eu gosto de fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu tô vendo que tal página tá usando esse layout, tal página tá fazendo isso, a logo dessa página, assim, eu não quero igual. Eu quero tudo diferente. E eu acompanho a empresa. Então, assim, eu nasci pra ser... criador de conteúdo, mas não influenciador, entendeu? Exato. Porque assim, nada pode estar ruim pra você. Você tem que aparecer com um bom dia lindo ali, maravilhoso, durante o dia, mostrar que seu dia tá lindo, que tá maravilhoso, que você não tem problemas, entendeu? E não é assim que funciona. E é por isso que o mercado do UGC tá crescendo muito, né? Que é o conteúdo gerado pelo usuário, que é o quê? Pessoas criativas, pessoas que têm esse feeling, gostam de produzir vídeos e tudo mais, mas não querem explorar a página delas ou explorar a audiência delas, né? Então, elas produzem o conteúdo e fomentam as marcas com esse conteúdo. E isso é uma tendência que começou nos Estados Unidos, está crescendo muito. E eu acho que para 2025 vem mais forte ainda, Sim. né? E, Rafa, compartilhe com a gente em relação a... Por exemplo, a Copa do Mundo, que foi muito legal, que eu acompanhei. Vocês foram pro Catar, né? Tipo, vocês foram convidados por uma marca, né? Que vocês estavam patrocinando, enfim. Conta pra gente como é que é. Porque às vezes, vocês fazem viagens de momentos, sei lá, uma Olimpíada. Olimpíadas vocês viajaram também, Sim, né? As Olimpíadas a gente foi por conta uma própria viagem mesmo. pessoal. Foi. Agora, o Catar, eu lembro que foi a trabalho. E eu achei o máximo. Eu falei, gente, pensa, né? Legal. Que demais você ser reconhecido. Que incrível você reconhecido pelo seu trabalho, uma marca te levar pro Catar. Foi notado literalmente mesmo. do outro lado do mundo para acompanhar uma Copa do Mundo. E além disso, não é só isso também de viagens, assim, desse sentido. Mas assim, às vezes você cobre carnaval, né? Vocês participam de carnaval, ano novo, enfim, né? Aquela loucura de sempre. Como que é isso para vocês? Então, essa questão da Copa do Mundo foi muito aleatório, porque nós recebemos o convite, a gente foi através de um aplicativo de futebol do Ronaldinho Gaúcho. E aí ele convidou a gente através de uns amigos nossos que são sócios dele, e eles falaram, a gente tá com o time todo montado, já vai embarcar agora em tantos dias, e a gente percebeu que não tem um comunicador dentro do grupo. E aí a gente queria ver isso com você e tudo mais. E foi na época que estourou o meme do correspondente Choquei, que já tinha envolvido a imagem da Gretchen, né? No carnaval foram várias fantasias da galera sendo até correspondente. Hoje tem, você acredita? De vez em quando isso é o máximo, sério. De vez em quando o pessoal legal. posta stories e marca a gente lá em fevereiro. E aí, assim, quando ele me passou a proposta e me passou, por exemplo, o orçamento para eu poder ir, eu falei, nossa, vai ficar um pouco puxado, porque em menos de 7 dias ele emitiu uma passagem para poder ir. Foi muito em cima. Aí a gente conversou e não deu certo essa primeira conversa. Faltando 4 dias, ele falou assim, eu quero te levar. Se vira, eu vou pagar o valor que foi, eu quero te levar, você precisa ir. Aí eu falei assim, olha, eu tenho interesse em ir, vai ser muito bom pra mim, eu vou fazer a entrega que vocês precisam, que a gente já tinha conversado sobre a entrega, o que ele precisava mostrar ali do marketing e tal, mas eu tenho uma contra pra você. Aí ele, qual seria? Eu falei assim, eu preciso muito levar a Gretchen comigo, muito, 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 muito. Ele falou, Rafa, não consigo, porque as passagens estão um absurdo, tá em cima da hora e tudo mais, e é isso, me desculpa e tal. 1 hora depois ele me ligou, Rafa, a Gretchen vai, preciso do contato dela.
Ligaram pra Gretchen, a Gretchen acordando. Não, foi eu que liguei depois. Ele conversou com um sócio, explicou que eu precisava levar muito ela porque tava viral. Eu mandei tudo pra ele do Twitter que tava em alta. Eu falei, ó, tá funcionando assim. A galera hoje tudo é correspondente. Correspondente da Choquei no supermercado, correspondente. Aí ele falou assim, nossa, a gente precisa do correspondente da Choquei na Copa do Mundo. Uhum. Falei, então simbora. E aí eu conversei com a Gretchen, ela falou, amiga, eu super animo e tudo mais, só que a gente fez tudo em off, digamos assim. A UOL descobriu, veio atrás tanto de mim, tanto dela, e a gente conversando, falando, não, desmente, fala que é mentira, que esse encontro não vai acontecer, porque eu não conhecia ela pessoalmente. Então o encontro Choquei e Gretchen aconteceu no aeroporto. Gente! E aí, o que acontece? Eu fiz o lançamento de um sanduíche para uma marca. E aí, foi uns 5 dias antes do embarque. Eu falei, gente, eu vou tentar aqui. Não, eu já tenho, vou mandar uma proposta para eles. Eu falei para ele, é o seguinte, eu e a Gretchen vai fazer uma viagem e a nossa primeira aparição vai ser no aeroporto. Que tal a gente ir lá no stand da empresa do sanduíche e fazer a aparição com o sanduíche? Aí eles falaram, Rafa, peraí, isso não é uma má ideia, não. Deixa a gente estudar melhor, eu já te ligo ainda hoje. Pronto, aprovaram a ação no final do dia. Olha só. Tem que ser rápido mesmo, Sim. né? Tem que ser sagaz. É a ideia e correr atrás pra executar e tem que ser num time muito Sim, acelerado, aí eu né? montei, sim, eu tinha montado um projeto bem pequeno pra ele, que era, por exemplo, a gente vai fazer isso. Quando fechou, eu sentei e fui desenhar tudo pra ele. Ele falou, cara, que surreal. E assim, a minha postagem foi em collab com ela quando a gente apareceu, né? Que ela segurando o sanduíche, um microfone, correspondente da Choquei, embarcando pra Copa do Mundo. Tem coisa mais brasileira do que isso, não existe, esquece. Por na época, 600 mil, 700 mil curtidas na época. Então, pra eles foi super orgânico. Demais. E aí, enfim, fizemos a aparição, fomos. E aí, eu tava com tudo planejado, porque assim, a gente tava indo pra um estado árabe, né? O que eu pensei? Eu preciso de pano. Preciso da camiseta rosa e preciso do microfone. Vai eu correr pra Camelódromo procurando microfone, porque eu precisava de um microfone, mas não profissional, porque eu só precisava colocar pra eu poder usar. Não ia funcionar nem nada, cortar o cabo, enfim. Foi um rolê muito doido, uma experiência muito, muito boa, digamos assim. Chegou lá, a gente no aeroporto, os meninos pegando mala, e eu e ela falando, vem cá que a gente precisa ir no stand aqui, que tinha um painel, e nesse painel tava escrito Copa do Mundo, Catar, nananã. Eu falei assim, vai ser nesse lugar. Fui lá, enrolei o pano nela como se fosse árabe, ela segurando no microfone, aí sim a gente fez a aparição em collab lá. Chegamos, aí pronto. Aí Twitter, bombou. bombou. Sério, é muito E quando bom. a gente chegou no Catar, a gente foi surpreendido mais uma vez, porque o que acontece? Quando as marcas daqui do Brasil viram o engajamento que tava a collab entre os Todo dois, mundo queria um pedaço. todo mundo. E assim, você assim, pode tirar, gente. toda Só fazer hora o chegava pix. e-mail. Toda hora, assim, ó. Pelo amor de Deus, a gente não tem o produto aí, mas tira a foto e assim que a gente coloca o produto na mão. A gente fez publi pra cerveja. A da cerveja eu lembro. A gente fez... assim, eles fecharam um escopo, depois com a entrega que foi surreal pra eles fecharam um pacote. Que Foi legal. o primeiro. E aí depois a gente fez aplicativo de entrega de bebida. Não, eu sei que a gente... Mas tendo todo esse resultado na Copa, que não foi diretamente por vocês, assim, vocês foram por uma marca, não foi a Choquei que programou essa viagem e todos esses patrocínios e tudo mais. Vocês não pensaram em trazer isso para as Olimpíadas, essa oportunidade De novo. de fazer a Choquei virar um outro objeto ali de venda, de publicidade, enfim, vocês não pensaram nisso? Então, depois do que aconteceu na Copa, era um projeto, sim, nosso, realmente fixar esse correspondente. Até igual a gente falou no início da entrevista, vocês têm um correspondente em todos os lugares. Não é porque é a Gretchen, os seguidores mesmo são os correspondentes hoje em dia. Então, assim, a gente pensou em fazer isso. Mas... eu não lembro exatamente o que aconteceu que não deu certo. Eu tava, inclusive, planejando pra eu ir fazer as coberturas lá. E acho que, sei lá, me foquei em algumas outras coisas que eram mais importantes no momento. Quando eu vi as Olimpíadas Já começando. estavam aí. Tava bombando Aí já. E teve a questão da Cazé TV, que veio muito presente na internet, né? Sim. Então, diferente da Copa do Mundo, não tinha essa presença, eu acho que na No época, digital assim, tão no forte, digital. né? E a Cazé trouxe muito Acaba isso, que né? a rede de TV
ela monopolizava muito, né, as informações e tudo mais. Sim. E a Cazé TV trouxe essa democratização para o digital, para qualquer pessoa Pros que esportes quisesse mesmo, né? assistir um campeonato ali, um jogo das Olimpíadas, ela tinha acesso gratuitamente, né? Então, eu acho que democratizou muito e já você falando da Copa do Mundo, eu já pensei, gente, tinha que ter Choquei. Mas agora eu tenho um projeto. Tá sendo desenvolvido já. Que legal. demais. Mesmo pessoal, inclusive, que a gente foi pra Copa do Mundo. É 26, né? 26, 26. Estados Unidos e México. Só que eu acho que a gente vai fazer só Estados Unidos. Legal. Acho que é mais um conteúdo que a galera vai gostar, digamos assim, sabe? O México é mais espanhol, o bom é o inglês, o perrengue, ali de você não entender os memes que viralizam. Então, assim, Sim. a gente, se fosse no México, a gente iria fazer a cobertura no México também. Agora, o problema é que a Copa foi dividida, né, nos dois países. Então, a gente Foi. teve que tomar uma decisão, não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Teve que escolher, né? Sim. Mas nossa, já tô ansiosa pra acompanhar. Com Eu acho que- certeza. E conta pra gente uma coisa, o que esperar de Choquei pra 2025? O que tem pra 2025? Tá que a gente ainda tem uma beiradinha intensa aqui, que a gente sabe que muita água pode rolar debaixo dessa ponte. Mas o que vocês têm aí de projetos pra 2025? Algo novo, um produto novo, uma rede nova? Então, um projeto que eu sempre falo e nunca sai do papel é a questão do site. Eu gosto e não gosto do site. Muita gente pede, porque é acostumada desde o início, igual o Google Gloss, por exemplo, foi assim, né? Uhum. Clique no link nos stories e veja a matéria. Então, assim, o Léo Dias hoje também trabalha assim, e que o resultado para ele também é surpreendente, né? Ele posta direto lá as bilhões de impressões que tem. Então, assim, dentro da equipe, a gente não tem o jornalista que escreve a matéria, as nossas notícias são repostadas pelos jornalistas, no caso. Então, assim, quando eu penso em criar o site, em colocar um jornalista para tá escrevendo aquilo assim, não de forma exclusiva, mas tá criando a matéria ali. Então, eu fico só com medo em relação assim, ó, igual o nosso público dos stories, eles adoram ver, só que eles não gostam muito do link. Então, assim, como que eu faria o site vingar dentro da página e tudo mais? Então, assim, é uma coisa que a gente está estudando. Então, acho que é um possível projeto para 2025. Era para ser esse ano, passou mais uma vez e não sei, às vezes em 2025 pode ser uma coisa que dê certo, digamos assim, sabe? Legal. Mais viagens programadas? Mais viagens. Claro, que a gente ama acompanhar os perrengues, inclusive. Sim, viagem não pode faltar um perrengue, né? Com certeza. Rafa, a gente só queria te agradecer, viu, por você ter aceitado esse convite de participar da primeira temporada do nosso podcast. Quando a gente pensou no formato, a gente falou, cara, a gente tem que chamar o Rafa. Espero que ele aceite. Que bom que você aceitou estar Você aqui foi com o a primeiro a gente. topar, você foi o primeiro a responder. Não, mas é claro, eu sempre falo pra Esther, gente, quando eu encontro com ela. Eu sou muito grato a ela, porque quando eu não era literalmente ninguém aqui em Goiânia, ela sempre me socorreu, sempre. Esther, quero ir em tal evento. Ela ia lá e me ajudava com ingresso, 2 ingressos, 3 ingressos. Então, assim, eu acho que é você ser grato, né? Lembrar de quem te ajudou quando você não tinha nada. Então, assim, eu sou grato a você, saiba disso sempre. Obrigada. E muito obrigado pelo convite, pra gente conversar, contar um pouco da história. E é isso. Obrigada, Rafa. Foi Obrigada. um prazer ter você aqui. Obrigada, pessoal, que acompanhou. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.